Uou, e aí, como é que nós estamos? Tudo bem? Nós vamos começar agora, eu e o André, nós vamos começar uma série falando sobre os códigos do deserto. Gente, tem muita coisa mesmo com relação a isso, certo? Eu e André, nós passamos algum tempo, quando nós estávamos dirigindo a igreja, estudando sobre esse assunto, estudando sobre o deserto, e aí todos os estudos que nós fazíamos, nós colocávamos dentro de uma pastinha, e esses dias eu observando esses escritos, esses estudos, eu falei, caramba, é muita coisa. Eu falei, André, o que a gente pode fazer com isso aqui, com esse material que a gente passou tanto tempo, sabe, lendo sobre o assunto. E aí a gente decidiu desvendar os códigos dos desertos, certo? Os códigos do deserto. E aí eu quero chamar você para entrar dentro desse universo que vai ser desvendado para todos nós, certo? Para todos nós. E vai ser pago? Não, lógico que não. Vai ser desvendado, dito, esclarecido tudo aqui dentro do YouTube dos Pentecas ou do Instagram dos Pentecas, tá bom? Dentro também lá do TikTok dos Pentecas. Então se preparem, porque o desvendar do segredo do deserto vai ser chocante, certo? Vai ser chocante. Não choquei, mas vai ser extremamente chocante, porque vai ter muita vida para muitas pessoas que estão passando pelo deserto, que estão na beira de uma depressão, que estão na beira de um colapso no seu relacionamento, um colapso na sua crise de existência no ideário evangélico, ou sua crise nas suas relações futuras, ou crise nos seus pensamentos com relação à família, a ministério, a prosperidade. Muita coisa boa está vindo aí. Eu preciso que você começa então a prestar bastante atenção no que vai ser dito com relação a esse ponto. E o ponto é que eu já quero entregar aqui por onde nós vamos começar, certo? E nós vamos começar justamente em 1 Coríntios, capítulo 10, e nós vamos ler algumas coisas rapidinho aqui, tá bom? Pega a tua Bíblia, pega a tua caneta e começa então a observar os primeiros códigos que existem no deserto. Vem comigo, porque o negócio é muito sério. Tamo junto! 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, o verso 1, verso 2, verso 3, vamos nos detendo aqui em algumas coisas, tá? Diz assim, ora irmãos, não quero que vocês ignoreis que os nossos pais estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados. Preste atenção nessa palavra, porque tem muito código aí. Ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. E aí onde está o ponto da questão. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ponto. Eu quero ler outro texto que está lá no Velho Testamento, lá em Provérbios, capítulo 4, verso 18, que diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, nós estamos iniciando um estudo, uma jornada, certo? Sobre o povo de Deus no deserto. Qual é o exemplo que eles nos deixam e o que nós devemos seguir, prosseguir. Quais são os ensinamentos que eles nos deixaram para nós não cometermos, para nós não ficarmos 40 anos no deserto, ou numa crise existencial, ou numa lógica comum dos fatos,
precisamos de entender que precisamos sair desse deserto. E há alguns códigos para nós sairmos desse deserto. Há pessoas aí que estão com seus 30, 40, 50 anos e falam assim: por que eu não consigo mudar a minha perspectiva de vida? Por que eu não consigo avançar? Todo mundo avançou, menos eu. Qual é o segredo? Qual é a lógica? E a lógica está simplesmente em toda a palavra de Deus. E justamente aqui no deserto tem muitos, mas muitos exemplos, muitos códigos, muitos segredos, muitos desvendar para nós entendermos que precisamos sair do deserto e experimentar a terra que mana leite e mel. E o livro de Números, que nós vamos falar muito sobre ele, é ali onde está toda a jornada do povo de Deus. É ali onde está todos os segredos, certo? Todos os códigos do deserto. É ali que está todos os 40 anos do povo de Deus no deserto. E nós vamos nos atentar muito sobre esses textos e vocês vão observar. O Senhor colocou em nossos corações, no meu coração, no coração de André, para nós, durante esse ano de 2024, nós vamos falar somente sobre esse assunto de deserto. Aí você fala assim: esse ano inteiro? Sim, esse ano inteiro. É muita coisa, certo? É muita coisa. Mas quando você chegar em dezembro, sabe, no Natal, ali nós vamos dar risada de tudo que nós ouvimos, tomamos de decisões com relação àquilo que nós compreendemos e entendemos, e a mudança drástica e muito, mas muito grande em nossas vidas, tá certo? Vamos nessa, vamos para cima e vamos com tudo, porque os códigos do deserto serão desvendados hoje. Pois bem, nós lemos um versículo de Provérbios 4, verso 18, não é isso? Vamos nessa então, para nós discernirmos algumas coisas e códigos já serão ditos e falados aqui já nesse ponto, certo? E nós lemos que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E o interessante aqui é que a palavra perfeito, ela dá a entender o significado dela de maduro, algo completo, dá a ideia de plenitude espiritual. Vai pegando esses códigos, anota, não escuta esse vídeo sem você primeiro pegar um caderno, uma caneta e anotar essas coisas que vai saltando na sua frente, tá bom? E o sentido aqui é de plenitude espiritual, de amadurecimento espiritual. Quantas pessoas que estão precisando de ser maduras espiritualmente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 150, 180, 200 anos na igreja, e essa pessoa, caracas, não tem maturidade espiritual. Não tem. Então, nós precisamos de maturidade espiritual, certo? Lógico, a gente sabe que a gente não começa grande, não começa já maduro. Nós vamos desenvolvendo. A luz vai brilhando até se tornar dia perfeito. Você vai tendo essa jornada, essa caminhada. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É esse primeiro dia de jornada que nós estamos observando aqui. E eu quero que você preste muita atenção, porque o que vai ter nessa jornada serão dias extremamente preciosos para você, para o seu dia a dia, para toda a sua perspectiva, para você ter esse amadurecimento espiritual. A vida cristã é uma carreira que nós temos que percorrer. Por um lado, Deus em Cristo nos salvou. Este é um fato que nós não podemos questionar. E por outro lado, nós precisamos de viver essa vida cristã, essa tão grande salvação que Deus nos salvou em Cristo Jesus. Por um lado, nós temos a soberania de Deus, que nos escolheu na eternidade passada e se manifesta em nós pelas riquezas da sua graça, por meio dessa salvação, por meio da redenção em Cristo Jesus. Por um lado, nós temos a responsabilidade, então, pela escolha de Deus. Precisamos de viver o Evangelho na altura da graça do Senhor. Precisamos de corresponder a essa graça operante em nós. Precisamos de entender que nós temos uma vida responsável a viver nessa terra. Não podemos viver acomodado com relação à eleição.
Nós temos uma carreira cristã a percorrer. Nós temos que compreender que tudo que o Senhor fez e faz, tudo que Ele desenvolve em nossa consciência é por causa do reino. Tenha em vista o reino. Por isso, estudar os códigos do deserto é extremamente importante para a nossa vida, para nós compreendermos as nossas vidas. Porque em cada código desse que nós vamos aprofundar, estudar, vamos extrair códigos, vamos extrair exemplos, vamos extrair grandiosas lições na nossa caminhada cristã. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 6, o texto diz que Deus nos redimiu em Cristo, Jesus, para nós sermos reino e sacerdotes. Nós não podemos pensar na redenção apenas por um mero favor de que Deus nos livrou do inferno ou do pecado. Nós temos feito da redenção algo muito pobre no nosso pensamento cristão. Quando lemos esse texto, vemos que Ele nos salvou e nos redimiu para nós sermos reino. E reino significa administração. Reino significa governo, para governo de Deus em Cristo e com Cristo. Então eu fui feito reino para governar. E então o que é o sacerdócio? O sacerdócio é para ministrar a Deus. Isso nos mostra o quanto a nossa vida cristã é extremamente rica em todos os aspectos. Então o primeiro código que você precisa de entender é que você é reino e sacerdócio. É reino e sacerdote. Reino na sua consciência com relação ao todo é para você governar, e sacerdote com todo o entendimento é para você ministrar a Deus. Então você administra o seu tempo para você ministrar ao nosso Deus. O código que você precisa de entender simplesmente hoje é justamente esse. Você está aqui para você governar. Muitos crentes não têm governado. Muitas pessoas não têm governado. São filhos do rei, estão no reino, entende, adora, oferta, mas eles não entendem que eles estão aqui para governar. Você é governante, você é do reino. Você não entendeu ainda que você tem o poder de ministrar o Senhor. Não há ninguém de intermediário entre você e Deus, apenas Jesus, que é Deus. Então você tem uma lógica. Qual é a lógica? Eu tenho acesso direto ao Criador. Imagina, aquele que fez todas as coisas, aquele que fez tudo e tudo que existe, você tem acesso livre a Ele, porque você é do reino, você é governante, você foi feito reino e sacerdote, você governa, você administra todo esse reino. E aonde está o reino? O reino está dentro de cada um de nós. O reino, aonde você chega, o reino chega. Quando você parte, o reino também parte. O reino está em sua consciência, diz assim a palavra do Senhor. Então o primeiro código para você entender, para você compreender, é exatamente essa. Uau. Você é reino e sacerdote. Você administra, governa dentro desse reino, certo? E você, dentro desse reino, ministra ao Senhor. Eu pensei que era só o pastor, ou ministro de louvor, ou pregador que poderia ministrar ao Senhor. Não. Você ministra ao Senhor, porque você é chamado também de sacerdote. Deus abençoe a tua vida, e essa é o primeiro código para você ter em consciência durante já esse início de ano, esse finalzinho de ano e já início também de ano 2024 e finalizando esse 2023. O primeiro código é que você é reino e sacerdote. O primeiro código é que você é governador e é sacerdote. Você ministra ao Senhor diretamente. Eu não sei. Pois é, você é reino e sacerdote. Você é governante. Aprenda uma coisa hoje: você é governante, certo? E você ministra ao Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Tamo junto, beijo, até mais.